Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião ao vivo, como sempre, de segunda a sexta, aqui, não é? Sempre levando informação para você. Hoje a gente vai centralizar as nossas atenções lá para Várzea Grande. Vamos atravessar a ponte, já que estamos aqui sediados em Cuiabá, porque está a postos conosco aqui, finalmente, né, porque era para ter vindo já há alguns dias, ela não pôde, estava meio dodói, nossa prefeita de Várzea Grande, a Flávia Moretti, que vai fazer um balanço, ainda não podemos chamar que é o balanço, porque são só 60 dias, já tem inclusive um balanço dos 60 dias, né? Mas enfim, a gente vai conversar com a Flávia sobre em que pé estão as coisas lá pelo lado de Várzea Grande. Quando eu falo coisas, eu estou me referindo, obviamente, a esse líquido precioso, né? Que lá houve uma novela que a água foi a vedete, continua sendo ainda, né? Na verdade, notadamente, a falta dela, ou a dificuldade de acessá-la. Conversei agora há pouco, estava vindo aqui para o programa Opinião, para a TV, eu vim de aplicativo, né? E aí, por acaso, o motorista é de Várzea Grande, Dagmar não vou lembrar, Dagner, o nome dele, é de Várzea Grande. E ele me dizendo assim, Paulo, é uma missão difícil da prefeita lá, não é? Só que ainda é muito cedo para a gente cobrar alguma coisa. E estava dizendo também que... Eu perguntei, e aí, como é que está a suspensão do carro para trafegar aí, que você quer, é Uber, né, 99, enfim. Ele estava dizendo assim, tá difícil mesmo. Tá lá, a Cuiabá tá pior, mas lá também tá difícil a trafegabilidade. Aí, só que aí ele emendou, falou assim, mas é muito cedo para cobrar dela ainda, né? Para fazer as cobranças aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Enfim, a Flávia está aqui para isso mesmo, para a gente conversar, para ela colocar às claras aqui à mesa, especialmente ao seu conhecimento, a situação lá de Várzea Grande em todos os setores. Correto? Fique bem atento. Tem alguma pergunta aí, alguma sugestão? Alguma sugestão à nossa prefeita? 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Anote aí, 99932-2529 e mande aqui. A gente vai repassar aqui a nossa caríssima prefeita para que ela possa conversar diretamente com você. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Obrigado, então, pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre. Tem gente assistindo a gente também pelo site do www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, tá bom? Aonde quer que você se encontre. Prefeita Flávia, boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite. Não é? Quando a senhora aceita o nosso convite, eu fico lisonjeado, obviamente, mas eu fico mais contente porque nós temos uma grandiosa audiência em Várzea Grande e essas pessoas ficam, consequentemente, também contempladas porque é um F5, é uma atualização que a gente dá nas informações, não é? E a prefeita aqui é a principal parte para dar essas informações aqui, aquilo que tem tanto, assim, anseia o nosso Várzea Grandense. Boa noite, bom tê-la aqui. 60 dias apaixonados, nome de uma música sertaneja. Mas não foi Adoro sertanejo. Não foi tanta paixão assim, 60 dias de muito trabalho, já vi que houve... Com muita paixão. Com muita paixão, né? Com muito amor por E Várzea Grande. eu vi um balanço assim da SECOM, da Secretaria de Comunicação de lá, da minha querida amiga de muito tempo, a Paola, e que já tem muitas conquistas já alcançadas nesses 60 dias. Eu queria que a senhora fizesse nesse começo, não é? Já dando um F5, uma atualização sobre isso, esses 60 dias aí, especialmente começando por essa moça que eu acabei de citar aqui, que é a água, o líquido precioso, problema de Várzea Grande eterno, né? Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Realmente peço desculpa que naquele dia eu não pude vir, estava realmente debilitada, com febre.
E tive que encaminhar, acho que veio a Deise, veio a secretária de Priscila. saúde. Priscila. Mas esse rapaz está do seu lado, que eu não apresentei, ele veio também, que é o Márcio Damasio. O Márcio, ele inaugurou aqui no programa Opinião em 5 anos, o programa fará 5 anos agora em abril, inaugurou aqui a interpretação de Libras. Primeira vez que nós temos aqui algum convidado, no caso convidada, com intérprete de Libras, a Priscila Melo? A Priscila Priscila Lima, a Priscila Lima, que maravilhosa, deu uma geralzona das informações aqui. E o glorioso Márcio Damasio, que está ali hoje, veio também acompanhando a titular da nossa prefeitura. Por favor, continue, perdão por ter interrompido. Começando pela essa novidade, eu vou me apresentar, né, na forma que tem que ser apresentada para os deficientes. Eu sou loira, né, de cabelo loiro, estou de rabo de cavalo, rabo preso, cabelo preso, branca, de pele branca, estou vestindo uma camisa branca de manga comprida, com um laço no pescoço. Acho que basta isso porque eu estou sentada numa bancada azul aqui juntamente no programa Opinião. Exatamente, e está sendo, a partir desse momento, entrevistada por 2 pessoas. Esse que vos fala, Paulo Coelho, jornalista, e o analista, professor Lemberg, que também participa aqui sempre nos questionamentos, né? Então, eu já vou lhe perguntando, reforçando a pergunta. Vamos lá. Novidade de Várzea Grande. Sobre os 60 dias. Vamos lá. Você perguntou da água, líquido precioso de Várzea Grande. A água, a gente entrou nesses 60 dias estudando todos os procedimentos viáveis, como que a gente ia proceder, se ia mandar a PMI, se ia fazer o edital de chamamento público aberto para todas as empresas, se íamos fazer a contratação de um diagnóstico específico de uma instituição conceituada para fazer o diagnóstico e trazer toda a modelagem da concessão privada. Ontem eu estive com o pessoal da FIP, onde eu solicitei para eles um orçamento desse diagnóstico, da concessão, desse diagnóstico do Departamento de Água e Esgoto, com a modelagem contratual. E eu recebi várias também manifestações de interesse público de empresas privadas querendo fazer o estudo também. Então agora estamos na fase de decisão política, estou numa fase de decisão política. Nós descobrimos que tinha um estudo da Hauer, de uma empresa já contratada pelo município, mas ela é apenas um braço do que eu preciso para a concessão privada, do que ela fez. Esse estudo é só uma parte e é mais voltada para uma parceria pública e privada e não para a concessão, que não é a minha decisão política, a minha decisão é a concessão. Então, o estudo terminou em 2022, se eu não me engano, um estudo que não estava previsto, não tem a estruturação das estações de água que foram inauguradas posterior a isso. O estudo não contempla a sua necessidade. Isso. Então, nessa fase, agora nós estamos numa fase de decisão política de contratação de um instituto e também de startar as manifestações de interesse, autorizar ou não a manifestação de interesse de conhecer o sistema, de fazer o estudo, o diagnóstico também, por empresas que já estão no ramo de saneamento básico. Então, nós estamos nessa fase, inclusive hoje eu tive com um coordenador da FIP, o senhor Marcelo, que veio de São Paulo para cá conversar, me explicar como que funciona a FIP. Também recebi o orçamento da FVG. Então, nós vamos procurar institutos assim, de renomes e consolidados no Brasil de forma bem transparente e bem pública. E aí nós vamos pela decisão, verificar qual forma que nós vamos decidir fazer. Provavelmente até semana que vem há uma decisão formal. Da contratação do instituto, né? Porque aí depois tem toda uma discussão que se abre em torno do assunto. Da contratação do instituto. Aí começa o diagnóstico que eles prevê
que o diagnóstico e todo o trâmite para chegar na concessão, para a entrega da modelagem, tudo tal, para mim startar o edital de concessão mesmo, é 2 anos. É 2 anos. Agora, o que tem do DAI hoje? O DAI nós colocamos equipamentos de telemetria de forma projeto piloto, um teste piloto, com uma equipe da Unicelva, que é um equipamento de telemetria que mede a pressão da água. Eu até te mostro aqui a imagem, de repente qualquer coisa ele põe aí no programa. Mede a pressão da água, o quanto que sai aqui, o quanto que chega ali, se chegou e se não chegou, e por que não... Aí vai identificar aonde que foi parando a vazão. Esse equipamento está no Cristo Rei, na região do Cristo Rei, então eu já consigo monitorar o Cristo Rei, quando chega e quando não chega, e a gente pretende fazer toda uma contratação de locação desses equipamentos, tudo tal, nós estamos estudando isso, vendo a forma, o modal, para a gente colocar em todo o município de Várzea Grande. Então é uma forma rápida de você entender onde que não está indo a pressão de água e detectar, porque aí se não chegou, saiu a água aqui, não chegou aqui, o equipamento vai me mostrar que entrou água aqui e saiu para cá. Por que não foi? Aí eu vou investigar. É vazamento, é poço furado indevidamente, há um desvio do ramal, fecharam uma manobra que tinha aqui que era para ir. Entendi. O que era? Então, assim, vai ficar mais fácil de eu controlar aonde, da gente saber na palma da mão, tá? Na palma da mão. E dentro desse sistema, eu consigo ver também o volume de água que vai, que é suficiente para aquela região, para aquele bairro. Também Entendi. tem a volumetria. A gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso, eu fiquei interessado nisso aí. Não é que eu fiquei interessado, a gente vê que é uma novidade, não é? Telemetria. Eu sempre que cobrei aqui hidrometração lá de Várzea Grande, né? A prefeita me traz aqui uma informação da telemetria, que é uma parceria com a Unicelva, mas que pode daqui a pouco ser uma constância, né? E a gente espera que, se o resultado for realmente proveitoso, ela está me mostrando aqui, eu vou daqui a pouco dar uma olhadinha e ver a possibilidade de a gente subir isso no telão também, para que quem está assistindo, que é a principal parte, né, nossa audiência, possa também tomar conhecimento disso. Professor Lorenberg, por favor. Prefeito, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas alegria mesmo, prefeita, porque nós estamos falando diretamente com o telespectador e contribuinte de Várzea Grande. Nós temos uma audiência muito boa em Várzea Grande, prefeita. Verdade. Por isso, a nossa alegria de tê-la aqui, além de ser muito rica a nossa conversa, é uma inteligência, um conhecimento brilhante, e conversar com o amigo telespectador também. Prefeita, eu vou aproveitar parte do início da resposta que a senhora acabou de nos dar e pegar carona nessa primeira parte para indagar-lhe a seguinte questão. No dia 10 de dezembro do ano passado, a senhora esteve na AGER, Sim. na Agência de Regulatória de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso. A senhora esteve com o presidente da AGER, Sim. o senhor Luiz Nespoli. Sim. E naquela oportunidade, a AGER, através do seu presidente, deixou à disposição da senhora de ajuda, de auxílio, sobretudo em política pública voltada ao saneamento em Várzea Grande. E aí vem a minha pergunta. Qual é o balanço que a senhora faz desse encontro? E se esse encontro, essa conversa que a senhora teve com o presidente da AGER, está ajudando a senhora a pensar a questão do DAI em Várzea Grande? Olha, a AGER, nós já oficiamos a AGER, eles já devolveram, falando que a gente quer eles como agência reguladora, eles vão participar desse processo, tá? Nós já oficiamos, já houve a devolutiva deles da documentação necessária, já está indo de volta os documentos exigidos por eles, do DAI, né, que eles exigiram o documento da prefeitura e do DAI, e agora nós já estamos numa fase de formatação do termo de cooperação. Então, a AGER vai entrar para o Departamento de Água e Esgoto, até antes mesmo da concessão, para justamente participar de toda
essa modelagem, esse trabalho do diagnóstico e também já para regular o serviço de saneamento de entrega de Várzea Grande. Já está com protocolos, com vias, com processos, já estamos em trâmite, está muito avançado, inclusive a promotora de justiça teve uma audiência com o doutor Maurício, meu procurador-geral. Ué, mas e a GER? E a GER está aqui, ó. Está aqui os ofícios, está aqui as respostas, está aqui os encaminhamentos. Agora nós já estamos na fase entre as procuradorias, fazendo a formatação do termo de convênio, que eu acredito de cooperação técnica ou convênio, não sei como que vai ser chamado, né? Mas a GER está entrando no município de Várzea Grande, sim. Então, depois que a senhora tomou posse, a senhora voltou a negociar com a Sim, nós GER. continuamos a conversa, porque preciso de uma agência reguladora. Para que eu crie uma agência reguladora, existe toda uma situação, por lei, por tudo. Eu posso aderir à AGER e trazer a AGER para dentro da Várzea Grande. Ganha tempo, inclusive, com Sem isso. problema. Ganha tempo. Ganha tempo e qualidade, porque o pessoal da Qualidade, AGER já tem um trabalho desenvolvido, É. já está criado, já está Isso estabelecido precisa. num lugar. Então agora eles vão vir para Várzea Grande, sim. Deu certo, deu tudo certo. Essa semana passada eu perguntei, Maurício, e aí? Não, Flávio, está tudo ok, está caminhando. Agora é termo, é confecção de termo, né? De contextualização das cláusulas, tudo. Ok. Tomara que dê certo mesmo, porque estamos falando de uma agência muito séria, que é a AGER do Nespolo, que já teve inclusive conosco aqui. E vou falar mais. Me ajudaram muito com essa situação que teve de bombas estourando, de depredação do DAI, de furtos que teve, tudo. Eles me ajudaram muito, porque eles também deram algumas soluções para nós nesse sentido, e aí a gente já foi saneando isso. Então, essa consulta deles, né, esse apoio que eles deram para nós foi fundamental. E também a gente está também trabalhando com a questão da necessidade de fazer reservatórios, viu, Paulo e o professor? A gente quer levantar custeio, valores, para fazer os reservatórios. São 5 reservatórios, de 3 a 5 reservatórios pelo menos. A gente quer instalar, porque o que acontece em Várzea Grande? Capacidade de cada um, só para... Você capta aqui... Não tem. Vou me perguntar, não. Vou perguntar para o coronel aqui, depois eu falo. O Pergunta aí para o que é Fabiano e me É passa. o do DAI. Pergunta lá, Fabiano, qual que é a capacidade de cada De reservatório? cada reservatório que ele quer, eu acho que é 30, 300 mil. Não, vamos Larga achar a mão, não. Daqui a vamos pouquinho achar. o Fabiano traz A gente capta a água aqui, trata a água e manda a água. Eu não tenho tempo, eu não tenho lugar para fazer a reservação. Entendeu? Então, se eu estouro a bomba aqui, eu trabalho, estoura a bomba. Eu mando a água, eu fico reservatório baixo. Abaixo o reservatório. Até eu consertar essa bomba, eu não tenho a reservação. Aí fica uma semana sem água. É mais uma prevenção, na verdade, aí. Também estamos fazendo cooperação técnica com o Corpo de Bombeiro para limpeza das bocas da captação de água, porque tem que ser feito rotinamente. Conversamos, pedi para o governador, o governo do estado, acenou positivo, o coronel está lá acertando essa cooperação técnica para que faça as limpezas da captação, né, pelo Ótimo. Corpo de Bombeiro. Mergulhadores, né? Mergulhadores, né? Falar em governador, esse rapaz esteve ontem. Esse rapaz, com toda a liberdade e intimidade que eu tenho com ele, não tenho nenhuma intimidade com ele, mas o governador esteve ontem lá em Várzea Grande, inclusive, pegou na mão de Flávia Moretti, foram os dois fazer vistoria de obras por lá. Daqui a pouco a gente vai abordar esses assuntos, inclusive, tem o parque tecnológico, tem outras questões, tem ponte aqui, ponte acolá, enfim, a gente vai conversar também sobre essa visita do Mauro Mendes. Estava até perguntando, mas o Mauro Mendes vem aqui, sai de mãos dadas com o Abílio, e lá em Várzea Grande não vai? Pois bem, foi. E vamos fazer um balanço com a Flávia, a prefeita, daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. Estamos de volta aqui. A Flávia está aqui ao telefone com o coronel. Pode continuar falando com ele. 2.500.000
mil litros d'água. Cada um. É que nós ficamos devendo essa informação e foi bem na hora do intervalo que ela conseguiu falar com o coronel. Coronel, esqueci o nome dele. Sandro. Coronel Sandro, que lá está à frente do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Aí, no intervalo, a gloriosa Flávia Moretti estava checando a informação, ficamos devendo 2 milhões e 500 mil litros de água, litro de água cada um dos reservatórios. São 2 desse de 2.500, 2 milhões e 500 e 3 de 2 milhões. Tá. E serão assim meio que de stand-by, né? No caso, para não deixar a população sem água. Sem água. De repente, problema numa bomba, aí até vir, tem que comprar, é meio burocrático. E aí, para as pessoas não ficarem sem água, aí tem esses reservatórios aí que eles estão planejando colocar em prática já lá em Várzea Grande. Esse já é quanto tempo, mais ou menos? Já começa, você acha que é uma coisa para quanto tempo, mais ou menos? Esse reservatório? Os reservatórios? Eu dependo de recurso vindo, eu pedi lá para os deputados emenda. Peça lá para o pessoal aqui da Câmara, da Assembleia. Da Assembleia, da Câmara Federal, estou atrás de emenda, de recurso. Tem um recurso do PAC lá, mas a gente sabe que demora para sair e tal, então a gente vai atrás para fazer reservação. Então tá. Nessa, Jaime Campos. Então é hora de fazer acontecer. Emanuelzinho. E outros tantos, todos os 11, que são os 3 senadores e os 8 deputados estaduais. Deputados federais. E os 24 estaduais aqui. Além dos vereadores também, todo mundo ajudando ali a gente resolver. O GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A propósito de deputados estaduais, eles, os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, aprovaram em segunda votação, nesta quarta-feira, dia 19, o projeto de lei 1833/2023, de autoria do deputado Gilberto Catani, do PL, o texto que altera a Lei 8.588, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio e o armazenamento, o transporte, a aplicação e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no âmbito do estado de Mato Grosso. O projeto prevê a redução do limite físico para a aplicação de agrotóxico em propriedades rurais para 25 metros de distância e nas grandes propriedades para 90 metros de distância. Especialistas na área ambiental defendem que a distância mínima para a aplicação dos defensivos seja de ao menos 300 metros de povoações, cidades, vilas, bairros e também mananciais de captação de água e acusam o projeto de colocar em risco a saúde humana e contribuir para o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, entre outros efeitos. O texto, que ficou conhecido como PL do Veneno, já alterou o nome dos agrotóxicos para defensivos agrícolas na legislação estadual. Agora o projeto vai ao Executivo Estadual para aprovação do governador Mauro Mendes. Inclusive, isso me dá a ideia de convidar aqui o Catani para ouvirmos o outro lado, né? Porque tem toda uma saraivada de críticas e tudo mais ao projeto, que é polêmico, que agora está virando lei se o governador sancionar. Para ouvir também, né, o autor, para a gente ver o outro lado, que eu gosto muito de deixar as coisas bem, para não ficar uma coisa meio capenga, né? Então, já fica convidado, viu, deputado Catani, para você ouvir aqui, colocar também, aí o nosso telespectador vai ficar com os lados bem abastecidos de informações. A gloriosa prefeita de Várzea Grande, Lorenberg Alves, está aqui à nossa disposição. Eu queria que você abrisse o bloco de perguntas à nossa prefeita de Várzea Grande. Prefeita, recentemente a senhora encontrou
ou teve uma reunião com os diretores ou a diretoria do Sintep para tratar exatamente sobre a questão salarial, sobretudo. E aí vem a minha pergunta. Na opinião da senhora, essa reunião com a direção do Sintep em Várzea Grande foi proveitosa? E se foi proveitosa, prefeita, até que ponto essa conversa pode se estender para uma segunda, para uma terceira conversa a partir desse primeiro encontro? Nós combinamos, no fechamento da reunião, a reunião foi proveitosa, é positiva. Eu já conheci as demandas desde a campanha eleitoral, que são demandas que vêm se arrastando por gestões e gestões em Várzea Grande. Coloquei para eles que eu estaria cumprindo, a gente estaria fazendo um estudo mais fechado econômico após o fechamento da folha de março, porque quando você pega o município, como eu peguei, a folha de janeiro é uma na educação, a folha de fevereiro é outra na educação e a de março é outra. Então, a gente tem toda uma consolidação da folha no ano. Então, agora já tem uma reunião marcada, uma próxima rodada de reunião, já com a parte mais técnica financeira, na próxima semana, se eu não me engano, no final do mês de março, na próxima semana, para que a gente sente, para ver a consolidação da folha, para a gente sentar e verificar junto com o financeiro nosso, o financeiro do Sintep, para fazer um alinhamento para a questão dos impactos daquilo que eu posso ofertar porque eu deixei bem claro para eles. Eu não vou dar só o RGA, só para eles, eu vou dar para todos, inclusive para todos os servidores públicos do ano de 2025, a gente já está fazendo esse estudo, e dentro da educação, qualquer reajuste que eu fizer salarial que é devido, eu tenho que reajustar os técnicos. Mas como dos técnicos está defasado muito, muito mesmo, são 68% de defasagem, eu tenho que fazer uma negociação para isso ser gradual dentro da gestão. Tá? Eu gostaria de cumprir imediato, porém, eu tenho financeiro para cumprir, né? Financeiro. E eu estou conhecendo a arrecadação no município de Várzea Grande, estou conhecendo o sistema de arrecadação de Várzea Grande. Então, eu tenho que entender, né? A senhora está conhecendo a arrecadação de Várzea Grande. Em 60 dias, o que a senhora já teve de informação sobre essa realidade financeira de Várzea Grande? Porque as demandas elas não param de chegar e não param de crescer, não é? E aí, já tivemos pelo menos 2 ocasiões aí, 2 meses, não é? Para que a senhora pudesse, ao final do mês, estar dando opa, peraí, aqui está assim, aqui está assado. Como é que está a situação? Hoje o município, ele consegue, a gente está tentando fazer o contingenciamento para pagamento da folha salarial, porque a gente sabe que a folha salarial, ela é um compromisso, minha como gestão, com o trabalhador de Várzea Grande, com o servidor e com o custeio do município. Eu não tenho recursos próprios para investimento externo, para investimento estrutural. Se eu falar assim, eu vou construir um CRAS com recurso próprio, não tenho. Não tenho. Eu tenho que buscar emenda parlamentar, recurso parlamentar, fundo perdido dentro da Caixa Econômica, financiamento, mas eu não tenho recursos próprios hoje para fazer isso. Mas o município está inadimplente, está adimplente, como é que está essa situação? A senhora tem condições hoje de lançar mão de um empréstimo junto ao Banco do Brasil? Tem. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião bem com a Caixa Econômica, tem linhas de crédito, tem possibilidade de financiamento, tem tudo. Porém, a gente não pode também pensar em endividamento para pagar, né, para sair. Senão vai dar um ciclo. Nós vamos ter que fazer o investimento. Se eu não conseguir o recurso do DAE, eu vou ter que fazer o financiamento e que já tem aprovado, inclusive na Câmara, no banco, tudo, para fazer essa reservação do DAE, esses reservatórios, que aí é necessário. Aí eu não tenho como fugir, certo? Eu tenho que fazer. Agora, o que eu não posso, eu tenho que pedir primeiro, ver se vem. A senhora esteve lá, o Abílio viu que o Abílio esteve lá, a senhora também esteve lá. Aliás, a deputada Gisela Simona vai estar conosco, acho que amanhã, né? Amanhã. Amanhã aqui.
E a senhora esteve em Brasília também, Tive. literalmente com o Pires na mão, assim como a Bíblia esteve por Cuiabá, só também esteve lá. De lá não saiu não encaminhamento assim, mas palpável não, assim já pra tem. gente. Já tem Em termos de Emanuelzinho. emendas? Emanuelzinho está mandando. O Jaime Campos me mostrou o que ele já tem de emenda, que o Calil não conseguiu entregar projeto para poder liberar as emendas. Então, assim, agora a gente está correndo, porque o prazo é abril. Então, eu estou em cima como diz, eu estou na boca do gol e sem a bola. E sem a bola? Sem a bola. Achei que era sem Então, goleiro, achei que era... Sem a bola, porque como que eu fazer projeto nesse prazo aí Não, mas é possível. Mas é possível. É possível. Nós já estamos fazendo as nossas estratégias aí. E aí tem o Jaime, o Emanuelzinho, o Coronel Assis, a Coronel Fernanda já tem uma emenda própria para a regularização fundiária, o Medeiros também para o saneamento, para a habitação, para o mercado municipal, o Coronel Assis para a rodoviária. Então já tem alguns encaminhamentos. Vindo esses encaminhamentos, eu vou fazer meu trabalho de casa para entender, para entregar. Você vai priorizar, Os né? deputados Escolha estaduais- de Sofia, ver o que é mais urgente para a gente aplicar. Semana passada, os deputados estaduais também fui na Assembleia passar o Pires, passei, pedi para eles. Eu sou muito humilde, nesse ponto eu sou. Várzea Grande precisa, sim, da ajuda de todos. E na Assembleia, teve assim, algum respaldo positivo? Sim, teve respaldo. Todos os deputados já apontaram emendas para saúde, emendas para educação, saúde bucal, para equipamentos para saúde, para infraestrutura, para o DAI também teve. Então, assim, a gente está fazendo esse apanhado, agora estou fazendo os ofícios para a gente fechamento. O próprio governo do estado também já nos ajudou bastante nessa situação e vai ajudar mais. A gente vai trabalhar, vai conseguir trabalhar com investimentos para Várzea Grande. Mas o município hoje, eles paga a folha e paga o seu custeio. A mais, aí tem que apertar mais. Legal. Tem que apertar o cinto e tem Pessoal, jeito. vamos comparecer também aí, né? O pessoal... Aí a gente pede para arrecadar, né? Nós estamos aí com o refis, para pagamento de dívida ativa, para fazer o refis. Nós estamos com o IPTU. Então, assim, você que está aí, vai lá, aproveita, faz sua negociação, paga seu IPTU, porque nós vamos começar com o tapa-buraco, nós vamos começar a fazer recapeamentos. Então, eu conto aí com a colaboração de toda a população e empresariado aí. Atenção, empresariado. Pede para o Tião, o vice-prefeito, que conhece muito bem, inclusive é vice-presidente da FEComércio, para dar uma força nesse sentido aí, que daqui a pouco as pessoas vão esse segmento vai comparecer. Né? Boa noite, gostaria de saber a respeito da criação da Guarda Civil Patrimonial de Várzea Grande. O telespectador mandou essa mensagem aqui, você pode mandar a sua também pelo 99932-2529 aí, ó. E você pode contribuir aqui, de repente tem alguma pergunta, a gloriosa prefeita. A Guarda Civil Patrimonial, ela está sendo instituída e criada a nível federal ainda, extinguindo os agentes de segurança, agentes de manutenção, agentes patrimoniais, né, que ficam no município, cuidando da questão patrimonial municipal. Então, assim, está em estudo, em análise pela Procuradoria, um parecer de acordo com, analisando a questão que na federal ainda é projeto de lei, não foi passado ainda. Né? Então, a Procuradoria Federal, nós discutimos sobre esse projeto de lei e também a compatibilidade quanto à nossa guarda municipal, para ver se não tem interferência na questão da carreira da guarda. Não chocando e também passando a lei federal, eu acredito que deve ser uma luta nacional, né? A gente estaria vendo, então eu estou aguardando o parecer da Procuradoria-Geral do município de Várzea Grande. Ok, olha só, eu tenho que ir ali pagar um intervalo comercial, um break comercial. A gente volta no instante só, ainda com a prefeita Flávia Moretti, de Várzea Grande, ao vivo, inclusive com outras perguntas mais aqui do telespectador, para a gente pedir para que ela possa responder. Um instante só.
Cá estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando o Flávio Moretti. Vamos correr, mas correr que nem Usain Bolt, porque tem muita coisa. Aliás, o Boca, tem uma imagem aí que eu pedi para a Gloriosa, a prefeita me passou aqui sobre a questão da água lá, que aquele, que eu até elogiei aqui, tem aí que ela me mandou aqui no Zap, para a gente colocar, se tiver coloca aí, que a Caroline falou que está ok, se tiver... Beleza, se não tiver, me fala aqui nesse negocinho preto que se chama ponto. Flower. Aí, ó. Isso aí é o que mesmo? Aí, ali O nome técnico disso aí é o que mesmo? É Flower, equipamento para medir, é por telemetria. Ah lá. Esse é um que já está uma parceria com a Unicel, a Extradice, é isso mesmo? São engenheiros formados pela UFMT que desenvolveram isso daí, pela empresa Flower, que tem a telemetria. Então, você vê que tem a pressão, né? Aí mostra a pressão do volume da água, né? Capacidade de reservação do reservatório ali, né? Se está abaixo, está acima. Aí o quanto que vai ser enviado. Então, tem todos os busts de cada lugar. É bem interessante. Uma hora você chama o coronel, ele te explica. Vamos convidar ele para vir aqui também. E aí tem perguntas chegando. Lorenberg, você espera só passar aqui os telespectadores que estão perguntando? Não, o telespectador está em primeiro lugar. Ó, o Lorenberg falou que o telespectador está em primeiro lugar, então não tem mais o que questionar aqui. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a nossa prefeita. Região do 0 quilômetro, tomado de buracos, mato, falta de iluminação. Pergunta sobre o bairro Paiaguai, se ela já foi no bairro ver a situação. Claro que eu fui. Então, ela diz, claro que foi, mas ela vai estender mais sobre esse assunto, porque tem mais gente aqui perguntando. Boa noite. Pergunta para a prefeita, cadê o mutirão do tapa-buracos e iluminação pública? Tá feio a cidade de Deus, que mais? Vamos falar do tapa-buraco? Jardim Eldorado e Manga. Olha, tapa-buraco. Buraco, a cidade está com bastante buraco, até porque nós estamos numa época de chuva, a água vai brotando, fora os buracos criados pelos vazamentos dos encanamentos do DAE também. Então, nós temos todas essas conjecturas, né, que gera o buraco e que vai, tanto a água da chuva, a má qualidade do asfalto, como é o caso do Paiaguás, que nós vamos ter que verificar como que nós vamos proceder. Vai arrumar, mas nós temos que proceder com a empresa que fez o asfalto, o que vai acontecer, né? Porque é um residencial novo, né? Mas mais do que isso, agora começou a startar a operação tapa-buraco no município. Nós estávamos dependendo tanto de validação da questão da contratação de compra, do CBUQU, uma validação de equipamentos que estavam equipamentos parados, a gente estava fazendo contratação de pessoas, nós também estávamos com equipamentos quebrados, sem bateria, sem pneu, que não tinha condição. Então, a Secretaria de Obras pegou uma secretaria depredada, né, como todo município. Então, nós começamos a colocar a casa em ordem, tanto na parte documental de compras, licitação, compras, e para poder fazer o tapa-buraco, que agora começa a intensificar nas regiões do município todo. Datas para a gente estar... Olha, está começando agora. Agora, eu pedi um plano de ação para o secretário Celso, um plano de ação, aonde ele vai atuar, né, para a gente poder imediatamente divulgar isso de forma... Então, e até agora não chegou esse plano de ação, até cobro ele. Secretário aqui. Celso, quando o senhor tiver esse plano, se o senhor não se incomodar, você manda aqui para mim, por exemplo. Eu, em nome da boa audiência que nós temos, como o Lorenberg lembrou aqui, em Várzea Grande, em nome do nosso compromisso também com a boa informação, aí eu me comprometo a todo dia que tiver, assim, um planejamento de tal bairro, você me manda aqui, que eu já informo aqui para servir, inclusive, de informação. E mais, nós estamos com um projeto Acelera VG, que a gente passa nos bairros, escolhe um bairro uma vez por mês. Eu não faço mais porque eu entendo que o tapa-buraco tem que andar pela cidade inteira o tempo todo, né? A gente vai escolher um bairro uma vez por mês para a gente fazer ações de mutirão, tanto de tapa-buraco, iluminação pública, limpeza, desapega VG para pegar coisas, né? Treco, sim, móveis que as pessoas não querem mais, para as pessoas entregarem para nós, a prefeitura faz a destinação
E nós estamos, e no final, no último dia do movimento, porque é quase 10 dias dentro de um bairro, dependendo do bairro demora até mais, é quase 15 dias para fazer. Só que nós já fizemos muitas estradas vicinais, nós já estamos patroladas, já estamos... Enquanto a gente não tinha os equipamentos para fazer a questão do tapa-buraco, que estava arrumando, organizando tanta também a documentação de compra, nós também atuamos, a Secretaria de Obra foi atuar também nos patrulhamentos das estradas vicinais, de pontes que caíram na questão por causa da chuva, pontes que estavam sem... Que é importantíssimo também, né? Então, o acesso assim, à nós zona rural. estamos atuando, entendeu? Até tem uma ponte no Monte Castelo, que parece que semana que vem o secretário já vai... Estava esperando uma situação eu vou com o pedir para o Estado. Céu convidar o secretário para vir Convida aqui, o Celso aí vai pra dar um vir. F5 atualizada geral aqui, não é? Porque Só de obras. De obras, só Tem de bastante obras. coisa. Assim como já veio a Deise aqui, falou, só que ela veio bem no comecinho, conversei com ela agora, tem muita coisa Tem boa muita vindo. coisa boa. Ela me falou, estou esperando só startar e você vai ver novidade chegando, e eu já convidei a Deise para voltar aqui para fazer também esse F5, tal como já convidei aqui ao vivo o Celso. A Flávia está falando no geralzão, e tem pergunta chegando aqui, por isso que eu estou acelerando. Saúde, vamos lá. Na verdade, é nem saúde aqui, ó. Boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de desejar boa sorte à prefeita Flávia e pedir encarecidamente que a mesma não tenha tratamento com os técnicos da educação igual a Lucimar Campos. Péssimo. Estamos com mais de 68% de defasagem salarial e faz muita falta, mas acreditamos nesta nova gestão. A pessoa não se identificou, eu até pediria para identificar. E tem outra aqui. E a respeito, outra pergunta, e a respeito da privatização do DAI, também já falou aqui, existe a possibilidade ainda? Ela falou que existe, só que é uma coisa que está 2 anos aí para que a coisa possa realmente, não é? Porque tem as empresas para fazer o projeto e tudo mais. Boa noite, eu sou Ademir, morador do Santa Maria, Costa Verde. Estamos assim sem água. Estamos assim, sem água há uns 2 meses. A conta chega, mas a água não. Tem um vídeo, inclusive. Boa noite, parabéns aí à prefeita por estar... Eu presto até para você, Paulo. Tem o vídeo, tem Paulo. o vídeo, eu queria colocar, coloca o vídeo aí, tem áudio nele? Fala comigo no ponto aqui que eu estou de cabeça baixa aqui, eu estou lendo Esse é o vídeo lá da questão da falta da... Ei, Paulo, eu até Pode peço para você, do... para o morador, porque assim... as pessoas falam, eu não tenho água, mas assim, nós estamos detectando o que está acontecendo e a maioria são ramais que não são. Então, assim, o que eu peço para o pessoal? Mande a matrícula, o coronel vai mandar a equipe para investigar, para ver o porquê que não foi água. Chegou a vez em janeiro da gente saber que a água não chegou no final de janeiro, porque realmente o poço estava desligado. Então, assim, isso Santa Maria, a gente já teve ocorrência lá no Santa Maria, não foi lá que teve ocorrência? Teve ocorrência lá, nós verificamos, nós atuamos, fizemos, consertamos, chegou a água, não era para estar faltando água, não sei de quando esse vídeo, de quando é que ele está reclamando, 2 meses sem água, então, impossível, então ele tem que fazer. Depois até pede para ele aí, me manda a matrícula para você e você me encaminha aqui que eu peço para o coronel ir lá pessoalmente com a equipe. Aliás, ô Flávia Moretti, o prefeito, eu queria dar uma sugestão para a senhora e para o coronel. Abram um WhatsApp aí do DAI. Temos. Divulgue esse WhatsApp, porque aí as pessoas sabendo que há, elas já mandam inclusive vídeo, foto, reclamação, solicitação. Mas temos. Que aí o DAI, com o coronel lá, tem uma equipe de prontidão lá só para ir resolver essas questões aí. Olha, tem o WhatsApp, tá lá o link, lá no site do DAI, tem a bolinha ali do WhatsApp, só clicar ali, você já faz o pedido, mas tem que ter o número da matrícula. Aí a pessoa exatamente. tem que falar se ela quer o caminhão-pipa porque ela tá sem água ou se ela não está chegando água, ele vai verificar essas coisas todas. Não, tem o site do DAI, mas eu gostaria também de sugerir o WhatsApp. Mas tem o número, né? O WhatsApp do DAI, o DAI, Zap, não sei o quê, para fazerem as reclamações, as sugestões, enfim,
dar uma agilidade, tem que lançar a mão da tecnologia para ajudar na gestão, sim. Prefeita Flávia, a rodoviária de Várzea Grande vai surgir na sua gestão de governo? O Luiz Carlos da Silva Pinheiro, de Várzea Grande, está perguntando. Tem uma pergunta também para a prefeita, como ela pretende organizar a questão da falta de limpeza nos cemitérios. E alguém também parabenizando aqui a prefeita, que está acompanhada por um intérprete de Libras. Então, tem a questão do cemitério e a questão também aqui da rodoviária. Bom, vamos lá. A rodoviária, o Coronel Assis prometeu uma emenda parlamentar de 20 milhões, de 20 a 25 milhões, para vir no próximo ano. E para ele mandar a emenda, eu tenho que entregar o projeto dele, né? Que agora a emenda é com projeto, né? Então, nós não temos um projeto, tem uma maquete, tem um anteprojeto. Então, agora nós vamos elaborar o projeto da rodoviária para entregar para o Coronel Assis para mandar essa emenda. Ele falou que se precisar de mais, se precisar. Eu tive conversa com algumas empresas de transporte rodoviário no município. Eu fiz uma reunião para ver qual que seria o melhor modelo, como que seria o melhor modelo de arquitetônico, quantas paradas, né? E aí eles me passaram algumas cidades modelos aonde a gente está indo para a gente fazer o termo de referência para a contratação de uma empresa para a elaboração do projeto. Tá? Ótimo. Então, está andando e vai andar na gestão. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar juntos. Cemitério. Limpeza do cemitério. Cemitério, os serviços públicos pegou numa situação bem drástica, bem depredado, bem... É o que eu falei, né? Várzea Grande, a gente pegou numa situação uma calamidade muito grande. E a promotoria de justiça, a promotora está insistindo para mim fazer a concessão privada ou a PPP, parceria pública e privada com os cemitérios. Então, nós vamos estudar isso para viabilizar, mas lógico, o serviço público vai fazer mutirão, vai manter a limpeza, vai trabalhar com isso, sem dúvida nenhuma. Porém, nós vamos trabalhar esse modal com a promotoria de justiça. O que a promotoria quer? Ela quer que eu starte alguma situação de uma PPP ou de uma concessão tome privada. a providência, né? Eu tenho que tomar providência. Exatamente. Entendeu? O telespectador está perguntando aqui, boa noite, vai ter show gospel na Expo VG? Expo VG. Queria que você falasse sobre a Expo VG também, me Então, fala muito rápido. Expo VG é um projeto meu do plano de governo para fomentar a economia do município, para apresentar o município para todo o estado e que está para o Brasil ou internacionalmente. Como tem a Expo Agro, como tem outras exposições no estado inteiro, e você movimenta, circula dinheiro, circula pessoas, circula serviços, você faz um fomento turístico dentro do município. Então, por isso eu decidi fazer a Expo VG, e se Deus quiser vamos fazer agora em maio, aniversário da cidade, 14, 15, 16, 17, com shows nacionais, inclusive gospel, sim. Aí, gospel inclusive também. Gospel. E já teve uma turma da Católica que também quer que eu traga um cantor também católico, né, da renovação. Já tem um padre lá na educação lá. Então, nós vamos fazer sim. E não é uma questão assim, eu vou gastar dinheiro. Não, nós não estamos pedindo recursos que são voltados para a cultura, para vir, tem que ter o recurso da cultura, e também recursos privados de empresas que vão expor os seus produtos. Então, é uma feira de negócio, para circular mercadoria, para fazer geração de emprego, de renda, porque se você tem uma exposição, você gera emprego. Sim. Você contrata uma roda. É uma roda que gira no desenvolvimento econômico. Então, eu vou sim fazer, se Deus quiser, vou conseguir recursos para fazer Expo VG, porque nós merecemos, Várzea Grandense, de ter uma feira de exposição, que a antiga Feicovag, a gente ficou com muita dor no coração com tudo que aconteceu na Feicovag. Vamos superar essa página e vamos fazer com que Várzea Grande entre para o cenário
do agronegócio Ótimo. e dos negócios. Não tem razão para não entrar, né? Porque Várzea Grande também é agro, tá? É, com certeza. Várzea Grande também é agro. Deixa eu falar para o Lorenberg aqui, nós estamos caminhando para o final. Quanto tempo, Boca? Nós temos a Feira da Família, enquanto você Tô com descobre aí 4 o tempo. minutinhos. Tem a Feira da Família. Feira Enquanto da eu olho o Família tempo com o aqui, ela tá ganhando agricultor. tempo. Eu vou fazer Não a tem nenhum propaganda de telespectador minha mais, não? gente. Não, ainda não chegou aqui, mas você pode... Fala. Ficamos caminhando para o final. Prefeita, a senhora falou no primeiro bloco e no segundo bloco a parceria com o governo do Estado. Quando a senhora tomou posse, a senhora falou que estaria alinhada, a prefeitura estaria alinhadas com o governo do Estado, a senhora já falou, mas tem a questão do judiciário também. Esse alinhamento com o judiciário, o alinhamento com o Ministério Público, em que pé está esse alinhamento? 2 minutos e meio, Flávio. Tanto o Ministério Público, a gente está sempre ali com as audiências, com conversas, fazendo e trocando ideias, como que a gente vai fazer as ações pontuais, seja com as crianças, seja com o cemitério, seja com o DAI. Então, a gente está sempre alinhando com conversas, com audiências perante o Ministério Público. Com o Judiciário é a mesma coisa, entendeu? Inclusive, agora acabei de receber notícia que foi deferida uma redução aqui referente ao repasse dos precatórios, não li a decisão ainda, mas amanhã deve ter um release falando. Então, assim, eu como sou advogada, eu tenho uma tratativa e peço uma tratativa muito tranquila com o Judiciário, com a promotoria, com a Defensoria Pública também, e, sem dúvida nenhuma, há um alinhamento. Com o governo do Estado, nós estamos nos aproximando, está um alinhamento muito positivo. Essas obras que o governador foi visitar, o Parque Tecnológico é uma obra do governo do Estado, mas o município está fazendo a infraestrutura. Várzea Grande também está com obra lá no Parque Tecnológico, que é a infraestrutura, drenagem, pavimentação lá, que é uma contrapartida do município. As pontes que o governo do Estado está inaugurando, 2 pontes, são importantíssimas para desafogar o trânsito de Várzea Grande, inclusive visualizando uma 3ª ponte perto da Mar Andreasa, mais próximo, para desafogar mais ainda a Mar Andreasa. E são pontes que entram dentro do meu município, são obras que entram dentro de Várzea Grande e necessária para a trafegabilidade e, mais do que isso, como a ponte do Sucuri, é necessária para o desenvolvimento pela logística de Várzea Grande. O acesso ao Parque Então, Tecnológico, o acesso ao Parque Tecnológico já é uma providência sua, não é? Porque sim, o acesso, toda a infraestrutura do parque externa, drenagem, ligação com a rede de esgoto, rede de água, pavimentação, meio-fio, tudo isso é do município, o município que está fazendo isso. Eu startei a ordem de serviço, que estava parada há algum tempo, lá na gestão, na antiga gestão. Cheguei lá, o governador, não termina o parque porque você não fez a infra. Eu falei, peraí, tem o dinheiro? Era 3 milhões e pouco. Tem um dinheiro. Falei, o finança falou para mim que tinha um dinheiro. Eu falei, então starta, porque é importante para o município. com certeza. Tá, é importante. Está previsto vir a Google para o Parque Tecnológico, está previsto vir a Lenovo para o Parque Tecnológico. Como que eu não vou startar isso? Isso vai gerar economia, arrecadação, imposto, tributação, trabalho e renda. Flávia Moretti, é muito bom tê-la aqui sempre. Fui rápida. Especialmente, eu sei que foi, correu até demais aqui, ficou até sem fôlego. Obrigado por ter vindo ao programa Opinião. Esse espaço continua a postos para bem informar. Havíamos combinado no bloco anterior, na vinda anterior, que ela viria nos 100 dias, só que a gente não aguentou porque a gente sabe... Não falei nem de saúde. Mas eu falei aqui que a nossa querida Deise está com os contratos aí que estão startando. Ela virá, assim como virá o Celso da questão da obras, o padre lá já veio da educação. Esqueci o nome do padre, ele tem nome. Edson, Padre Edson. Desculpa sua santidade, o nosso padre, nosso secretário também virá aqui para fazer cada um na sua área para dar uma explanada melhor. E as informações, as notícias, as perguntas que chegaram aqui, que a gente não conseguiu colocar, eu vou mandar tudo para ela, para a assessoria dela, para eles responderem lá. Você que mandou, fique tranquilo que a gente vai encaminhar aqui para a nossa querida prefeita Flávia Moretti. Se cuida, muito bom tê-la aqui. Obrigada. Esses dias estava meio dodói aí, cuide da saúde, porque o baque
Não é fácil mesmo, a missão só está no começo e estamos aqui a postos para bem informar. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Paulo. Professor Lorenberg, muito obrigada. E estou à disposição para vocês. Tá, gente. Faltando uma visita lá no gabinete. Nós vamos lá uma hora dessa tomar um café, apesar do preço do café, né? Mas assim, lá tem uma licitação lá que é só para café. Mentira, Oh, não tem nada meu Deus disso. do céu. Não tem nada disso, não. Mas a gente vai lá assim, com café, água ou qualquer... Água também está um negócio meio complicado. Mas enfim, a gente vai lá. A gente vai lá. Lorenberg e eu. Abraço para o Márcio. O Márcio Contado, não? Damásio. Nosso intérprete de Libras aqui, da nossa prefeita. Obrigado aos Fs, que é o Fabiano, o Fábio, Felipe e Fabiano. Flávia, Felipe, Fábio, tudo com F lá na... É o pior que hoje está toda a turma aqui. E ó, acesse a rede social dela no Instagram, é Flávia Moretti, não é isso? É, Flávia Moretti Oficial e da Prefeitura de Várzea Grande, Da Prefeitura também, Várzea tem tudo Grande. lá. Lorenberg, Até amanhã. a gente se encontra amanhã às 7h30 da noite. Com quem, Lorenberg? Deputada Federal Gisela Simona. Vou ter que cobrar se ela tem alguma emenda. Se bem que é o Fabinho, né, que é o dono das emendas lá, o Fábio Garcia. Enfim, Flávia, a questão da Câmara Federal e tudo mais com a Gisela Simona amanhã aqui às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.